QFD, pessoal. Quality Function Deployment, desdobramento da função qualidade. Quando nós iniciamos um projeto Lean Six Sigma, pessoal, a conexão com o cliente tem que ser muito forte. Por quê? Porque nós precisamos entender exatamente o que o cliente quer. Agora, você pode me perguntar, mas é fácil entender o que o cliente quer? Nem sempre é muito fácil. Por quê? Porque às vezes ele tem questões que ele não consegue explicar, tem questões que ele não fala, tem questões que são importantes para ele, mas ele ainda não sabe, não descobriu isso, que, por exemplo, nós como fornecedores podemos agregar muito valor oferecendo funções adicionais, tá? Então, entender o que o cliente gosta, quer, de acordo com a cultura dele, de acordo com o nível de exigência de um cliente, é muito importante, tá? E como essa questão não é muito fácil, né, de se fazer, existe essa ferramenta fantástica chamada QFD, Quality Function Deployment, ok? Ela é uma ferramenta que vai conectar o fornecedor ao cliente e desenvolver todas as questões e especificações importantes para o desenvolvimento de um produto adequado para o cliente, tá bom? Então, essa ferramenta, ela se baseia no que o cliente vai buscar em termos, primeiramente, de especificação, sim, mas depois naquilo que atende às expectativas do cliente. Olha que interessante. Então, não é só atender as especificações do cliente, não é só atender as especificações do cliente. Você tem que atender às especificações e às expectativas, aquilo que ele também não fala, não diz, mas que agrega valor, né? Então, para isso existe o QFD. E como é que ele funciona, né, pessoal? Ele existe todo um processo uma metodologia através do QFD para você extrair essas informações, tá? Uma metodologia que é estruturada, essa metodologia. Então, toda vez que você vai estudar lá o QFD, você tem que primeiro, né, pegar os desenhos, entender o desenho, entender as especificações, depois conversar com o cliente, analisar o que o cliente acha bacana, até quantificar, fazer pesquisa. Você poderia me dizer o que você acha sobre esse assunto, né? O que você acha sobre aquele assunto? Quantificar, transformar isso em CTQs, que são índices Six Sigma, que quantificam uma determinada expectativa do cliente, tá? Então, você, através do QFD, você monta gráficos como esse, aonde você verifica qual é a força, quais são a força da expectativa do cliente. Se ele está pedindo com muita ênfase, se aquilo realmente é muito importante, e você mede tudo isso. Você mede tudo isso através de gráficos como esse, tá? Então você tem aqui, através dessas análises, você vai conseguir descobrir quais são as características, quais são os requerimentos, quais são as especificações que realmente importam para o cliente, que realmente fazem a diferença, que realmente agregam valor para o cliente, tá bom? Não quero dizer com isso que tudo isso é fácil a partir do momento que você conhece o QFD. Mas a partir do momento que você conhece o QFD, você tem uma estrutura para coleta desses dados. Você consegue entender como coletar, como fazer esse processo de coleta de dados, como principalmente interpretar todos esses dados, como resumir esses dados e transformar em dados para o seu projeto. Então, o QFD é uma ferramenta que auxilia os projetos Lean Six Sigma para coleta de informação junto ao cliente, tá bom? Então, é uma coleta que você faz através de planilhas, documentos, através da coordenação desse projeto QFD, né? Então, ele é estruturado, tem lá as fases certinhas do QFD para você conseguir saber exatamente o que você precisa entregar para o cliente.
tanto em termos de especificações como em termos de expectativas, tá? Então, você tem essas fases também, né? Measure, Analyze e Design, que é para você realmente projetar como é que vai ser o seu produto, ok? Então a ideia é você trabalhar tudo isso aqui, né? Você faz a medição dos CTQs, você analisa esses CTQs, o que são os CTQs mesmo, né, pessoal? É transformar aquele desejo, aquela expectativa do cliente em números. Você transformou a expectativa do cliente em números, você gerou um CTQ. A partir desse CTQ, você vai medindo qual é o grau de satisfação do seu cliente. Olha que bacana. E a partir do momento que você sabe se você está melhorando ou não o seu conceito, né, diante do cliente, através das análises de QFD, você vai conseguindo projetar melhor o seu produto. Olha que incrível que é isso. Então essa ferramenta tem essas fases, né? Tem a casa da qualidade, depois aí você tem a medição, né? A priorização dos sistemas também, depois você tem o projeto realmente dos elementos, né? E a prioridade dos elementos, e por mais finalmente lá realmente o desenho do seu produto final e a apresentação, é claro, né? Apresentação para o cliente. E é o momento em que você lá que você apresenta o seu produto, que você tem um protótipo já, que você já tem uma situação já bem mais madura para apresentar para o seu cliente, para ele conseguir comprovar que todo esse seu trabalho com o QFD teve ou não sucesso, ok? Então o QFD é importante para isso, uma ferramenta realmente para extrair informações do seu cliente e transformar essas informações em um produto que realmente seja de grande, tenha alto valor agregado para o cliente, tá bom? Então, para isso que serve o QFD, Quality Function Deployment, tá bom?